Muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Tempo de Saúde. Na semana passada nós abordámos a temática do gesso e hoje vamos continuar por esse ramo. E para nos falarmos melhor sobre esta temática, tenho já na minha companhia o Dr. Dinis Carmo. Olá, boa tarde, doutor. Olá, João. Na Boa semana tarde. passada até tivemos aqui toda uma artilharia para exemplificar como é que se retira o gesso e também tentar explicar aos doentes pronto, e pacientes que assim têm que usar o gesso, que não há qualquer tipo de problema, pelo menos ao que tudo indica. E hoje vamos falar então das talas, porque também é um método que é usado para sustentar qualquer osso partido, neste caso. Sim, vamos continuar com o tema da semana passada, até porque, como sabe, nós demos um salto. Eu comecei por explicar os tipos de gessos que havia e depois imediatamente Sim. passámos para a sua extração. E isso deveu-se a problemas não, a condições logísticas, sobretudo com a possibilidade de ter aqui Uhum. presentes as serras. Mas não dissemos absolutamente nada propriamente acerca dos gessos, da maneira como ele se põe. Ora, ele antes de tirar tem de se colocar, Sim, como tem é que se óbvio, não colocar. é? E é disso que nós vamos falar. Este episódio é possível que alguns espectadores o achem um bocadinho técnico, mas eu decidi fazer assim por duas razões, ou por duas ordens de razões. Olha, em primeiro lugar, porque embora realmente o objetivo primário destes episódios, como você muito bem sabe, se destine, digamos, ao esclarecimento, digamos, das pessoas que não são Uhum. profissionais na Sim. área, isto não é propriamente ou não pretende ser um programa técnico para os profissionais. A verdade é que há enfermeiros e há médicos que veem este programa. Depois, eu acho que também outra razão muito importante é que para nós termos podermos ter uma opinião crítica acerca daquilo que nos é feito, do tratamento que nos é instituído, eu acho que nós temos de ter um mínimo de noções de como é que as coisas se devem fazer. Uhum. Sim. Porque senão, naturalmente, nós não podemos avaliar se estamos a ser minimamente bem tratados ou Uhum. maltratados. De maneira que eu decidi, digamos, fazer, digamos, este episódio, e se calhar ainda vai ter de se estender para o próximo, chamando a atenção para alguns pormenores relativamente à arte de bem fazer gessos. E o gesso, portanto, como você disse, e muito bem, há duas maneiras de fazer gesso. Portanto, temos a tala e temos o gesso circular ou gesso completo. A tala é só uma Sim. tira, conforme nós mostramos e trouxemos aqui na semana passada. Os telespectadores interessados poderão rever. Portanto, aquilo é apenas uma tira que depois é ligada, portanto, ao braço ou à perna com uma ligadura elástica ou outra qualquer. Quando é que se devem aplicar talas e quando é que se devem aplicar O gessos gesso. circulares ou gessos completos? Olha, no diapositivo número 1, nós temos aqui um resumo das vantagens e desvantagens das talas. E as vantagens, conforme é fácil de perceber, é o facto de elas serem facilmente confeccionáveis, ou seja, aquilo é muito fácil, é pegar na Sim, ligadura, uma tira. dobrar e aplicar. É muito simples de aplicar e, sobretudo, é muito mais fácil de retirar. Porque como o gesso não envolve a extremidade, Já não é preciso trazer não é serras. preciso tanta técnica, não é preciso serras, portanto aquilo até com uma tesoura Sim, consegue-se consegue-se realmente tirar. tirar. Agora, estas vantagens também têm algumas desvantagens e que são sobretudo o facto de não conferir o mesmo grau de imobilização. Conforme as pessoas que podem compreender, não é a mesma coisa nós temos toda a Sim, do que extremidade ter envolvida à em volta. gesso ou ter apenas uma tira. Só numa zona. Depois, também muitas vezes, pela mesma razão, não se molda tão bem à extremidade, é mais facilmente adulterável. O que é que eu quero dizer com isto? O que eu quero dizer com isto é que ela pode ser retirada pela própria pessoa ou por terceiras pessoas indevidamente. Hum. E isto pode acontecer porquê? Olha, por duas ordens de razões. Ou porque efetivamente o paciente é um daquelas pessoas que têm aquelas chamadas perdeza saloia e que o médico diz-lhe, olha, você tem de usar este gesso durante 6 semanas e ele ao fim de 2 ou 3, Já porque está se sente farto. perfeitamente bem, Ei, sim, já está está bem. farto e pega numa tesourinha e lembra-se de tirar o gesso, não pensando nas consequências que isso pode ser para a sua pessoa, mas às vezes também isto até pode ter, digamos, objetivos menos, digamos, menos nobres, menos honestos. Isto prende-se muitas vezes com pessoas, se às vezes houver ali qualquer problema de litígio, de Uhum. caráter judicial, ou inclusive às vezes doentes que muitas vezes
dão baixa, que estão ligados, digamos, a determinadas Sim. companhias de seguros, etc. Sabe que às vezes há pessoas que têm interesse em estar doentes, de maneira que isso às vezes permite-lhes que, digamos, que eles Conseguem dar ali a volta conseguem dar a para. volta e, digamos, alterar os tratamentos que lhes são instituídos. Mas se calhar a principal desvantagem, sobretudo quando se trata de gessos que são aplicados na perna, no membro inferior, é que não permite a carga. Porque, naturalmente, que se nós na perna colocamos apenas uma Pois não tala, está. a pessoa não pode andar em cima daquilo, porque aquilo parte Pois tudo. vai parte. Parte tudo. De maneira que, se quer que lhe diga, é uma coisa que até nos últimos anos me tem vindo a surpreender, porque eu não sei se será pelo facto de isto em Portugal parecer que está tudo entalado, olha, está o sistema de saúde, está o sistema de ensino, estão os transportes, isto está tudo Está entalado. tudo. Mas é que eu não sei se será essa a razão, porque me aparecem imensos doentes com fraturas Vontade. apenas com uma tala. E isto, como eu digo, sobretudo no caso da perna, tem inconvenientes. Porquê? Qual é o inconveniente? Porque a pessoa, como eu acabei de dizer, não Sim, não consegue consegue andar andar. em cima da perna. Enquanto que, como nós poderemos ver no diapositivo número 2, se a pessoa tiver um gesso circular à volta da perna, pode colocar uma bota ou um tacão e a pessoa pode andar em cima daquele gesso, no caso de ser uma fratura estável. Porque repara, há determinadas fraturas mais simples Sim, do membro também inferior, em que a pessoa, desde que esteja devidamente imobilizada com a tala, pode começar a fazer carga em cima da perna, ou praticamente imediato, ou então no máximo aí ao fim de duas, sim, três esperar semanas. um pouco É e. perfeitamente seguro começar a andar em cima daquele gesso. E isto tem vantagens, porque não só, digamos, isto para as pessoas é um descanso, porque repare, sobretudo se nós estamos a falar, por exemplo, de doentes já de uma certa idade, obesos, portanto com peso. Quer dizer, outra coisa que desapareceu também da prática diária, também não sei porquê, foram aquelas canadianas, que nem são canadianas, são Sim. muletas, portanto que Mas se que tem aquele apoiavam, têm apoio o de. apoio aqui para debaixo do braço. Quer dizer, a maior parte das pessoas hoje em dia o que fazem é andar de canadianas com apoio na mão e no cotovelo. E o que acontece é que muitas destas pessoas, como eu digo, sobretudo são obesas, passado alguns dias ou poucas semanas, às vezes já estão piores das mãos do que estão Sim, propriamente da perna. da perna. E para além do mais, é claro que, como todos nós sabemos, e já aqui também falamos desse pormenor, o facto de essa extremidade não ser usada e a perna por não suportar a carga também condiciona uma atrofia, não só Sim, muscular, porque não mas nos pratica ossos. qualquer tipo de movimento, porque não é? A E a partir de perna não não está pode, sujeita a depois carga. fica aquela sensação de que se calhar quando tirar a tala, aquela sensação de que algo não está bem e que não consegue pousar se calhar muito bem a perna ou qualquer movimento que vá querer Isso fazer que depois não, se calhar depois também isso vê que não consegue. é uma sensação esquisita. Eu, aliás, como eu também já aqui referi, eu tenho experiência Uhum. pessoal dessa situação e realmente é engraçado que nós, quando tiramos o gesso, nós parece que temos outra vez de aprender a andar. Sim, depois aquele medo de será que se pôr o pé em falso ou algo vai E não correr é só mal? medo, realmente é difícil de explicar, mas há, digamos, uma sensação esquisita. Quer dizer, nós pousamos o pé no chão e parece que falta ali qualquer coisa, que nos falta ao chão, ou que o pé não é nosso. E, portanto, há toda a vantagem de a pessoa começar a Sim, fazer ir carga em cima continuando, sim. da extremidade a partir do momento em que isso é É viável. possível. E claro que isso só é possível se a pessoa tiver, digamos, um gesso circular com uma bota, portanto, ou com um sapato, ou com um tacão, que lhe permita realmente fazer a marcha, o que facilita muitíssimo a vida à pessoa. É claro que você agora pode me perguntar, então e não há outra maneira de resolver o problema? Há, e como nós podemos ver no diapositivo número 3, quer dizer, nós temos ali o exemplo de uma bota feita de material plástico sintético, que até certo ponto substitui o gesso, que é usado para a imobilização e que tem realmente a vantagem de se poder pôr e tirar. É claro que isto às vezes é um inconveniente, porque o facto de se poder pôr e tirar não quer dizer que as pessoas o devam Pois fazer. podem fazê-lo ou não. Não é? As pessoas podem fazê-lo ou não, e às vezes há tendência para exagerar e só pôr a bota nas alturas em que realmente tem que dar jeito. Mas elas são sobretudo muito leves e não haja dúvida nenhuma que são muito práticas. Qual é o inconveniente que têm estas botas plásticas? Tenho duas. Olha, a primeira logo é o preço, porque de uma Pois, maneira geral isto é um isso é caras. equipamento bastante caro e, portanto, você não espera, digamos, ir ao Serviço Nacional de Saúde ou à E eles ortopedia de um hospital dispensarem qualquer e sair de lá com uma botinha destas, porque garanto-lhe com toda a probabilidade isto não vai acontecer.
Mas depois é que isto também só é possível utilizar em fraturas estáveis e ao fim de passado um determinado tempo, ou seja, quando já há um certo grau de consolidação da Sim, fratura. não nada muito recente. Pois, porque se a fratura for muito recente e sobretudo se for uma fratura instável, não é possível, digamos que uma bota destas, por muito bem Que diga ajustada que ela estabilidade, esteja, sim. não é possível, ou pelo menos não é fácil, conferir, digamos, o mesmo grau de imobilização que o gesso moldado consegue conferir. De maneira que vamos passar para o diapositivo número 4, onde nós vamos ver uma coisa ou várias coisas, e uma delas é o seguinte: é que, independentemente do gesso que é colocado, seja ele o gesso clássico ou seja o gesso sintético, Sintético. o gesso não é colocado diretamente sobre a pele, portanto tem de haver ali um Sim, revestimento. Bom, e esse revestimento, em princípio, deve ser uma malha de jersey, que eu coloco sempre nos meus doentes. Infelizmente, acontece que nos nossos hospitais muitas vezes isto não é feito. E não é feito porquê? Porque essa malha não está lá. Isso não existe, não é possível aplicar. E então o que é que se faz? É aplicado o algodão diretamente em cima da pele. Qual é o inconveniente que isto tem? O inconveniente que isto tem é que o gesso dá muita. O algodão dá muita comichão. Portanto, aquilo desperta muita sim. comichão, sobretudo depois com o suor, e acaba por ser extremamente incómodo. Ainda por cima, porque infelizmente o algodão que hoje em dia se encontra na maior parte das clínicas e dos hospitais é um algodão sintético, não é o algodão Sim, natural. Que teoricamente tem a vantagem de não se molhar, a não ser molhável, portanto ele repele a transpiração, enquanto que o algodão natural Já absorve essa transpiração. Mas aquilo que à partida pode parecer uma vantagem, muitas vezes é uma desvantagem, porque as pessoas queixam-se disso. De maneira que eu sempre que possível, por cima da Sim, manga não de jersey, usa. costumo utilizar um algodão natural. Pronto, e depois naturalmente depois é aplicada a tala conforme está no diapositivo ou o gesso circular. Depois, se tratar de uma tala, aplica-se, digamos, uma ligadura elástica ou não elástica. À partida deveria ser uma ligadura elástica, isto também tem uma vantagem e tem um inconveniente. Portanto, a vantagem que realmente é que é mais fácil e digamos Sim, que ela molda-se melhor à extremidade. É claro que o inconveniente é que, pelo próprio nome, a ligadura se é Pois, elástica, pois vai também pode habituar realmente sempre. ir-se ajustando com o tempo, pode ir relaxando e pode não conferir o mesmo grau de imobilização. E aliás, a propósito das ligaduras, sabe que, sobretudo na extremidade superior, nós tivemos até agora a falar sobretudo no membro Sim, inferior, mas na extremidade superior é outra inconveniente que muitas vezes tem utilizar as talas em vez dos gessos. E que são dois, é que nós aplicamos a tala e pomos a ligadura. Ora, o que é que acontece? Há muitas fraturas. Eu estou-me a lembrar daquela fratura que nós falámos também aqui no programa anterior, a chamada fratura de Coles, ou seja, a fratura da extremidade inferior do rádio do cúbito, que é a fratura mais frequente do corpo humano. E nós dissemos que essas fraturas têm a tendência para se deslocar, se nós tivermos a mão nesta posição, elas têm a tendência de se deslocar, portanto, para dentro e para cima. De maneira que quando nós aplicamos o gesso, quer dizer, nós não nos limitamos, digamos, a moldar, digamos, àquilo que está, mas nós temos de reduzir a fratura, ou seja, fazer força no sentido de a levar ao sítio. E quando nós estamos a aplicar o gesso, aquilo que eu faço, para além de moldar, é fazer pressão à medida que o gesso vai endurecendo, de maneira a ele ficar com a forma que contraria sim, que tal o desvio da fratura, o tal desvio. Portanto, que no caso da fratura de Coles, com um bocadinho de exagero, será mais ou menos esta posição. Ora, o que é que acontece? Se eu me limito a pôr uma tala, isto pode acontecer duas coisas ou três. Primeiro, a imobilização não é tão boa. Depois, o que é que acontece? É que muitas vezes o bordo da tala, quer dizer, depois do gesso secar, os bordos da tala que estão atados com a ligadura começam a ferir o doente. Pois, ainda por cima é uma zona de. Que é uma zona Pois, de está movimento, mais não é? movimento. Pronto. E depois, muitas vezes, a própria ligadura, sobretudo se não for uma ligadura de boa qualidade, e muitas vezes, quando se fazem estas talas, utilizam-se ligaduras de inferior qualidade, digamos assim. E porquê? Porque são muito baratas, porque aquilo é para deitar fora, Sim. e, portanto, até certo ponto faz lógica realmente não estar a gastar, não é? Como nós sabemos, prejuízos já dá o Sistema Nacional de Saúde que chega e que sobra.
Mas é claro que muitas vezes há o inconveniente porque, naturalmente, que esta superfície é muito superior a esta. O que quer dizer que se a ligadura aqui fica esticada, aqui Pois, vai aqui não. ficar enrodilhada. E eu já me aconteceu várias vezes ter de remover talas dos doentes porque acontece que as ligaduras começam a enrodilhar Pois, e estão a ferir o doente, estão a incomodar o doente ou a trilhar o doente, como diz o povo, portanto, a nível da articulação ou, como digo, a nível das bordas do gesso. ok. De tal maneira que isto na prática quer dizer o seguinte: eu pessoalmente é muito raro utilizar talas. Apenas o faço em caso de fraturas muito simples, em traços de fratura que realmente nada indica que se vão deslocar, ou então se o paciente, além de ter uma fratura com estas características, ainda por cima é uma criança. Porque aí, se for, como eu digo, um menino ou uma menina que tem as tais fraturas que nós já aqui falámos, em asa de cesto, em ramo de Sim, talo sim. verde, pronto, nesse caso nós opomos a tala, o facto de nós podemos retirar aquilo, como eu disse, com uma tesoura em vez de ter usar serras, naturalmente para a Pois, criança também é tentador. é muitíssimo mais cómodo. Ora bem, e passando ao diapositivo seguinte, o número 5, nós vemos aqui um gesso que alguém fez o favor de colocar no braço desta paciente. Talvez ele tivesse qualquer motivo de desagravo pessoal para com este paciente, porque realmente este gesso, isto realmente, temos aqui uma tonelada de gesso aplicado na Sim, pessoa. esse gesso dava para fazer dois E este braços. gesso dava para fazer 2 braços em vez de um. Ora bem, isto muitas vezes acontece Como é que porquê? isso acontece? Isto acontece porquê? Porque é aplicado mais gesso do que aquilo que era necessário. E porquê é que isto acontece? Olha, isto é algo que tem muito a ver com a experiência do profissional, porque naturalmente que um dos receios que qualquer profissional tem quando faz um gesso é de estar a colocar gesso a menos do que aquilo que é necessário. E portanto que depois que o gesso pode possa quebrar. quebrar, deteriorar-se, etc. De maneira que há uma certa tendência para pôr gesso a mais e não pôr gesso a menos. É claro que neste caso aqui os profissionais têm de se lembrar de uma coisa e também é bom que as pessoas saibam disto, até para tomarem as devidas precauções, como digo, sobretudo se são gessos da perna. É preciso cuidado, porque embora o gesso pareça que fica seco ou que seja que fica duro, realmente numa questão de poucos minutos, a verdade é que o gesso, para secar completamente e, portanto, ficar completamente seco e adquirir toda a sua força, isto pode levar 2 ou 3 dias, portanto 48 a Pois, com 72 tantas horas. camadas, Porque mais. aquilo parece que está seco por fora, mas lá dentro Pois, está mas por dentro úmido. ainda não. Pronto, sobretudo se for assim, num tempinho jeitoso que nós temos hoje, Pois. tanto com extremamente úmido, com chuva, etc. Como eu Também não digo, um ajuda. gesso até secar completamente pode levar até 3 dias. O que quer dizer é que quando nós aplicamos o gesso, parece que o gesso é suficiente, parece, muito provavelmente é. Porque ele vai Já ficar chega. mais duro do que aquilo que está na altura da aplicação. Outra coisa como eu acho que também ficou, digamos, implícita as minhas palavras, é que no caso de se tratar, como eu digo, de gessos da perna, do membro inferior, mesmo que as pessoas saiam de lá com um tacão ou com um sapato ortopédico, não convém pôr peso sobre, portanto, Sim, esse na gesso, mesma zona. antes de passar pelo menos uns 3 dias. Se for um dia, se estivermos no verão, com dias de sol, com boas temperaturas, com pouca umidade, pelo menos 2 dias. Naturalmente que eu, ao fazer esta observação, estou-me a referir ao gesso clássico, porque se for Sim, gesso ser sintético, não esse aí pega. é uma das vantagens que tem, aquilo ao fim de meia hora, 45 minutos, Pois já está ele já completamente. está completamente seco e com, digamos, com a dureza definitiva, Sim. digamos assim. E agora Olha, no e eu vou diapositivo? aproveitar os 2 últimos minutos para chamar, também para esclarecer algo que as pessoas, de uma maneira geral, também se interrogam, e que é algo que eu trouxe também um slidezinho, número 6, para mostrar isso. É que sabe que uma das coisas que eu acho que mais intriga as pessoas é, por exemplo, se a pessoa faz uma fratura aqui a nível do punho, se a Porque pessoa é que partiu tem aqui, que porque é que tem de estender? ter tem de ter um gesso que se estende pelo braço acima?
E isto passa-se pelo seguinte, porque repara, isto é um princípio mecânico que não custa muito a perceber. Repara que eu posso ter partido o osso aqui, mas se ele se estende daqui até ali, quer dizer, não é só pelo facto de eu pôr aqui uma Sim, ter sido só aqui imobilizaçãozinha nesta que parte isto vai que. imobilizar a fratura. Quer dizer, o osso tem de ser todo ele imobilizado, ahm, porque senão ele pode efetivamente Sim, mexer, pode. pode realmente haver realmente movimentos, não só de angulação como de Uhum. rotação, e isso tem de ser prevenido. Aliás, é um dos princípios básicos, digamos, da imobilização de fraturas, portanto, Sim, estender sempre até. estender o gesso, quer dizer, em princípio, se a pessoa parte um osso, teoricamente, a articulação acima e abaixo Têm que devem estar ser as duas protegidas. imobilizadas com uma imobilização engessada, seja ela o gesso, ou seja, Sim. aquilo que for. Isto, evidentemente, estou-lhe a falar em fraturas que não são tratadas cirurgicamente. Uhum. Portanto, é evidente que se o doente é operado e a fratura, digamos, é imobilizada com uma placa interna, com parafusos, etc., bom, aí é diferente. Sim, à Mas sabe partida que já não precisa. mesmo nesses casos, ou na maioria dos casos, há indicação para depois da cirurgia imobilizar, aí lá está, poderá ser eventualmente só com uma talassada, Ok. proteger a extremidade durante, dependendo do tipo de fratura que é, mas pelo menos em umas 2 a 3 semanas. Muito bem, doutor. Acho que já conseguimos esclarecer um pouco mais sobre mais esta temática, juntando aquilo que já aprendemos na semana passada. Na próxima semana veremos o que é que Ainda temos vamos mais umas trazer. coisinhas. Ainda temos mais sobre este assunto. Por isso, muito obrigada, doutor. Ora, essa Até à foi um próxima prazer, como semana. sempre. E Até para a quanto semana. assim, e quanto assim, então já sabe que pode ver e rever, pelo menos até o último episódio, do qual falámos sobre os tipos de gesso e hoje também falámos na mesma sobre as talas, neste caso. No próximo episódio, para isso tem que esperar para ver e sobre o que é que vamos continuar a falar sobre este assunto. Muito obrigada por assistir. Até à próxima. Novum Canal. Sempre novum, sempre seu.